Boa tarde, Mário, Soraya. tudo bem? Tudo bom? Elton Tinoco, boa tarde. Meu amigo querido, seja bem-vindo. Rafael Menezes, professora Juliana. Bom, Gardênia, tem muita gente boa aí, hein? isso. E assim, hoje, né, o público está especialíssimo, porque nós estamos num feriado, apesar de estarmos em casa, mas é feriado, né? O Rafael já Fael deu boa tarde Menezes para também quer um você. boa Não ouviu, tarde. não? Oi? O Fael Menezes também quer um boa É, tarde, ele não Mário. deve ter escutado. Então, né, quem está aqui com a gente, assim, é um público super especial, né? Abrindo mão um pouquinho do feriado para estar ouvindo um pouquinho de educação, discutindo com a gente. Né? O Exatamente. Esdras Fábio Vicente, boa tarde. Esdras, um dos nossos convidados, também acabou de entrar. Professora Michele Gianni, um beijo. Sueli Menezes também. Morgana, lá da EPF. Regina Martins, boa tarde. Sejam bem-vindas. Fábio, seja bem-vindo. Fábio Marinho. Fábio é o Educação Financeira para Todos. A Isso, gente anotou uma isso, perguntinha dele, né? Uma isso, com colaboração que certeza. ele trouxe na live passada. É, a Morgana tá dando um oizinho aí. Josane Monteiro, boa tarde. Bom, tá dando 4 horas agora, né? A gente pode esperar um minutinho, né, pra gente começar a discutir, né? Fael. Soraya, se você quiser. Oi, Cristina, Alexandre Catori, quanto tempo? Boa tarde. A gente poderia falar, Soraya, para aproveitar esses minutinhos, da proposta do sorteio, do link e Exato. do e-book. Isso. Então, a nossa live parte 2 de hoje, ela é dando continuidade às nossas discussões da live anterior. A gente vai seguir um fluxo de diálogo sobre metodologias ativas e também sobre gamificação. E essa ideia nasceu muito da gente fazer um pós, né? Fazer o que a gente pode alimentar de práticas, de ideias depois desse momento, desses 50 minutos que a gente terá aqui. Então, nós deixamos um link nas 4 bios, né? Na minha, na do Mário, na do Esdras, na da Luciana. Então, quem quiser interagir, clicar no link, deixar seus contatos, deixar sua pergunta, sua colaboração e principalmente o e-mail, porque a partir do e-mail a gente vai fazer o sorteio. A gente vai fazer primeiro a entrega do e-book, que a gente fez de forma colaborativa, é um compilado com todas essas ideias sobre metodologias ativas e gamificação. Após a live, a gente já vai fazer, a gente já vai disparar todos os e-mails com o e-book. E com base em quem se inscreveu no link, a gente também vai ter o sorteio de 4 livros sobre educação, sobre ideias, projetos, um despertar aí sobre o que a gente pode fazer no contexto de sala de aula e mais um livro bônus sobre o BNCC, já que essa discussão está tão acalorada e a gente precisa mesmo se debruçar sobre o que prevê o documento, né, a base, então que a gente possa ter esses 2 materiais. São 4 livros, né? O sorteio contempla 4 livros. Isso Isso, e após a live. e a entrega vai acontecer pós, né? É. Pós. Ó, a Gardênia colocou o e-mail dela aqui. Gardênia e Márcia. O link, ele tá na bio. Você vai lá na nossa página aqui do Instagram, tem um link, ele é bem grandão, a gente não conseguiu usar o recorte né, da redução do link, porque estava quebrando. Mas basta clicar lá, a Marcinha botou ali que quer. Basta clicar, você preenche, é bem rapidinho. Tem o vídeo do YouTube da nossa live anterior e aí você já fica participando, tá? Isso. O Glaucia link Sardinha, um beijo. A Raquel Ribeiro 29 falou que não achou o link, Soraya. na bio, Mas na você. página inicial, tá lá. Eu acabei de testar antes da gente começar. Testei, tá ativo. Ele abre uma tela escrito Diálogos entre Educadores. E aí pede nome, e-mail, se você quer deixar alguma pergunta, alguma contribuição.
e o link para assistir o nosso YouTube, né? O nosso vídeo do YouTube da live anterior. Bem pontual. Beleza. Quero mandar um abraço pro meu ex-aluno, Matheus Castanheira, que tá aí. Vi ele entrando agora. Um abraço, Matheus. Saudades de você. Bom, nós vamos iniciar por conta, né, do horário. A gente sabe que tem muita coisa para discutir e a gente acaba ficando com o tempo bem corrido, mas a proposta é essa. Que os diálogos sejam leves, né? Que seja uma proposta mesmo de discussão entre educadores, né? Que são amigos que se conhecem e que estão aí antenados com as situações, né? Com as questões educacionais da contemporaneidade. E aí eu queria iniciar essa live de hoje fazendo um adendo, tá? Não um adendo, né? Mas eu queria, assim, fazer um destaque para uma situação que aconteceu no final da semana passada e vai ter um desdobramento na próxima quinta-feira, né? Que está relacionado a todo, não especificamente, também, né? A temática da live, mas a ideia da criação dessas lives, desses diálogos, que é a situação de atendimento escolar remoto, pelo qual todas as escolas, todos os educadores estão passando no Brasil e no mundo nesse momento. Então, eu acho que algumas pessoas já tiveram conhecimento desse documento do Conselho Nacional de Educação. Ele é uma proposta de parecer para regulamentar a carga horária, né? Então, isso foi um boom, né? Quando o presidente da República sancionou aquela MP flexibilizando os 200 dias letivos, não houve outra pergunta diferente, né? Meu Deus, como é que a gente vai fazer agora, né? A gente precisa das 800 horas, não tem os dias, mas precisamos cumprir pela legislação as 800 horas. Esse trabalho que está sendo feito agora, ele vai valer, ele vai contar. Então, o Conselho Nacional de Educação, né, está construindo, em conjunto com os municípios, com os entes federativos, um parecer para que os conselhos estaduais e municipais de educação possam emitir pareceres dentro das suas peculiaridades locais. Porque a própria minuta desse documento reconhece que não há a possibilidade de ter uma normativa de cima para baixo que valha para todos os sistemas de ensino. Exatamente. Né? E aí, só de forma assim, bem breve, bem rápida, quem tiver interesse pode consultar esse documento no Google, digitar lá proposta de parecer sobre e você reorganização publicou o dos link, calendários né, Mário? escolares. Oi? Você publicou o link, então acho que vale a pena ir nas também redes. posso publicar novamente. Então, ele traz uma análise do contexto né, atual. Então, fala sobre a dificuldade que muitas redes, muitas escolas e muitos sistemas de ensino terão para repor presencialmente essas horas que né, ficaram por conta do isolamento social, entre outras situações. Então, o que essa proposta de parecer diz? Né? Que ele ressalta que é de competência dos sistemas, das redes de ensino e das instituições escolares reorganizar os seus calendários. Então, isso é uma autonomia que as redes e as escolas vão ter. Claro, seguindo uma normativa maior do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais. Então, isso é um ponto que é de esclarecimento, né, para todos. Então, nós não vamos ter uma normativa, né, uma deliberação única para todo o Brasil. E ele dá orientações para a reposição. Então, de acordo com esse parecer, como que essas aulas, essa carga horária pode ser reposta? Pela reposição de carga horária presencial após o fim do período de emergência sanitária, né? Então, o parecer utiliza emergência sanitária como nomenclatura, utiliza atividades não presenciais. Sim. Né? Então, são nomenclaturas que o parecer usa. Isso acontece com os institutos federais, né? Então, os colégios federais, na sua grande maioria, não estão tendo nenhum tipo de articulação
remota. Então, haverá, né, a reposição da carga horária integral pós-pandemia. E também, nesse parecer, vem a realização de atividades pedagógicas não presenciais, com ou sem mediação online, durante o período de emergência. Então, o parecer deixa claro que as atividades que estão sendo realizadas vão sim poder ser computadas como carga horária. E não só as que estão acontecendo agora, mas as que poderão acontecer como complementação até o final do ano. Principalmente para aqueles alunos, né, que não tiveram acesso durante este período a essas atividades remotas. Então, o parecer diz, né, que isso é uma situação que vai ser possibilitada porque é um período de exceção em virtude da emergência sanitária vivida pelo Brasil e pelo mundo, né? E aí ele coloca que a importância, né? E aí todo mundo fala, o ano letivo, então, ele vai ser cancelado? Não, o parecer a proposta não é essa. O Conselho Nacional tem clareza de que o ano letivo precisa ser garantido minimamente. Então, eles utilizam essa palavra minimamente para que isso aconteça. E eles apontam também as problemáticas trabalhistas, entre outras, de empurrar o ano letivo das redes para 2021. Então, a proposta do CNE é apoiar as redes para que o ano letivo seja concluído no final de 2020. E aí ele dá várias alternativas de ações remotas que as redes podem fazer, as escolas, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, e muitas situações nós já estamos vendo por aí e já estão sendo realizadas. E aí, para finalizar, né, esse parecer, ao final dele, ele aponta sobre a importância do Ministério da Educação e do INEP reagendar as avaliações de larga escala, no caso, o Enem. Pós-pandemia, para que a gente possa prever, né, quanto tempo os alunos ficaram sem as aulas presenciais e não promover uma desigualdade entre os alunos da escola particular, que na sua grande maioria estão tendo um atendimento, o suporte e os alunos da escola pública. E, para fechar, ele normatiza, né, que para o cômputo dessa carga horária, dessas atividades não presenciais, né, a escola, o sistema de ensino, as redes precisam garantir a sistematização e o registro dessas atividades pedagógicas não presenciais durante esse tempo, né, de confinamento, para fins de comprovação e autorização da composição da carga horária pelos entes, né, pelas secretarias. Então, por exemplo, o Estado, as escolas particulares de ensino fundamental e médio estão tendo que responder, né, enviar planejamentos, enviar planos de ensino para as secretarias estaduais que cuidam das escolas, supervisionam as escolas particulares, justamente para isso, para que eles verifiquem quais são as atividades que estão sendo realizadas, a natureza delas, para fins de uma posterior validação dessa carga horária, tá bom? Então, quem tiver interesse, é só pesquisar. Depois eu coloco o link desse parecer. Na quinta-feira haverá um webinar sobre esse documento com o CNE. Estarei presente online, participando, e a gente vai acompanhando esse processo, tá bom, Soraya? Isso. Essa abertura que a gente sugeriu, né, e o Mário trouxe, é justamente porque a gente aproveita isso como janela de oportunidade também, até para entrar nesse nosso tema de hoje, né? Enquanto você estava falando, Mário, a Lilian colocou aqui uma contribuição que, de certa forma, é um pontapé para uso dessas alternativas, né? Que é o que a gente já tem feito e que é o que, de certa forma, a gente vai nomeando isso que já está em prática pedagógica, né? Aproveitar isso como uma questão aí de caminho. A Flávia, a professora Flávia também colocou aqui como essas crianças estarão após esse momento, após esse retorno. E Flávia Costa, foi você. Como que a gente entende esse processo também de acolhimento? E aí nós voltamos naquela questão do emocional nessa estrutura toda, né? Porque é um momento de não estar no espaço escolar, estar ali
atribuindo situações de estudo num contexto que é diferente, onde não há aquela interação, e a gente sabe o quanto a sala de aula é responsável por essa troca, por essa validade ali do que o professor conduz em sala de aula, e nesse momento eles não têm. Então, é um processo de acolhimento mesmo que a gente vai ter. De certa forma, o documento ele vai respaldar muito isso que a equipe gestora vai fazer, né? E tem um e-mail justamente para algumas E contribuições. dando autonomia. Exatamente. Isso. E aproveitando, Soraya, a Elaine, professora Elaine Américo, colocou uma pergunta aí. Como na SME esse registro tem sido feito? Então, as escolas, né, têm uma deliberação do Conselho Municipal de Educação orientando, né, esse período, e a SME está registrando por meio da elaboração do material de complementação escolar. Sim. Então, o material de complementação escolar é uma ferramenta de atuação pedagógica nesse momento. E aí cada escola, dentro das suas possibilidades, está divulgando isso para a comunidade escolar. A gente sabe que, por questões, né, de falta de acesso, a gente tem problemas em relação a isso, né, mas há uma promessa de chegar também material impresso. E quando do retorno, a gente vai precisar fazer, primeira coisa, uma avaliação diagnóstica, né, para a gente poder ver o impacto de como isso rolou, né, em cada agrupamento, em cada turma, em cada escola, e a partir dali replanejar pedagogicamente, né, montar estratégias de recuperação paralela para os alunos que tiveram uma maior perda em termos de falta de contato e tudo mais. Bom, vamos então fazer a abertura, né, do... Perfeito. Só para a gente já aproveitar o gancho e pegar o tema nosso hoje, né, que a gente vai dar continuidade aí sobre metodologias ativas e gamificação. Essa parte 2 dos nossos diálogos, ela é um pouco desse olhar mais prático, então a gente vai fazer coisas hoje, não só dialogar. Talvez o mais interessante desse nosso bate-papo de hoje é perceber que ele não se esgota aqui. A gente vai ter a continuidade, né? Vocês vão ter acesso a materiais, alguns tutoriais, uma forma colaborativa que a gente preparou, justamente para ampliar não só o debate no espaço escolar em que a gente atua ou no grupamento que a gente tem, mas principalmente que isso tenha uma apropriação efetiva na nossa prática pedagógica. Não só agora, mas depois quando a gente voltar. Né? E aí a gente separou os 2 convidados da live da semana passada, né? E eles vão fazer algumas situações aqui, vão trazer referências, a gente vai fazer algumas coisinhas. E no final a gente faz as colaborações com base também nas perguntas da live anterior, né? Que a gente não deixou isso se perder, a gente trouxe para cá. Isso. Tá bom? Então até daqui a pouco, Soraya. Eu vou chamar o professor Esdras. Beijos. Então, gente, eu vou chamar o professor Esdras. Ele estava conosco na semana passada, conversando com a gente sobre metodologias ativas. Esdras, cadê você? Vamos lá. Ele é professor de matemática da Escola Municipal Padre Leonel Franca, na 8ª CRE, um super parceiro da 8ª CRE. E estamos aí nesse processo aprendendo juntos. Boa tarde, Esdras. Boa tarde, Mário. Tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer aí o convite. Eu é que agradeço. Agradecer ao pessoal Você disponibilizando o seu tempo no feriado para discutir educação com a gente. Muito obrigado. Então, obrigado. O pessoal participou muito na última vez, né, e perguntou bastante. É legal saber que tem um monte de professores perto da gente que estão interessados nesses assuntos. Isso gera esperança para a gente, né, para a educação. Vamos lá. É o seguinte. O pessoal pediu para a gente aprofundar mais, né, falar mais sobre as metodologias ativas e tal. E eu confesso que isso é um desafio. Porque nesse espaço aqui que a gente tem, é um espaço que não dá para fazer muita coisa. Né? A gente está aqui só falando e tal. É um pouco difícil a gente pensar em dinâmicas um pouco diferentes. E as metodologias ativas, elas são extremamente vivenciais. Né? Eu acho que falar sobre metodologia ativa é um pouco parecido com você contar como é que foi a experiência de ter ido numa montanha-russa para alguém. A pessoa não vai conseguir vivenciar de fato e tal. Mas a gente vai tentar aqui, e a gente não tem mesmo. Então, vamos nessa. É o seguinte, eu pensei em trazer uma metodologia que fosse simples para poder explicar aqui e também que, ao mesmo tempo,
pudesse ser utilizada nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de aulas online, né? Tem muitos professores aí que estão na rede particular ou em outras redes e que estão conseguindo, ainda com suas dificuldades, reunir os alunos em plataformas e continuar, ainda que com muita dificuldade, o ensino, né? E aí é o seguinte, eu vou trazer uma estrutura libertadora. Só o nome já dá um impacto, né? Estrutura libertadora. As estruturas libertadoras, não são só uma, são algumas, elas trabalham com a ideia que o professor ele não vai expor o conhecimento, ele não vai trabalhar da forma comum, ele vai só mediar e fazer uma curadoria do conhecimento. Porque existem algumas metodologias, Mário, que trabalham um mix, né? O professor expõe uma parte e a outra parte ele media com os alunos. Ou até o professor expõe tudo, porém os alunos participam o tempo inteiro do processo. Nessa metodologia, o professor ele não expõe, ele não chega e coloca o conhecimento na mesa. Ele vem para mediar e para controlar esse processo. E aí vamos lá, essa metodologia que eu vou trabalhar é a mais comum das libertadoras, que é a famosa 1, 2, 4 e all, que seria em português todos. Vamos trabalhar em português. 1, 2, 4 e todos. O nome dela, né, que é essa numeração, ela já explica o processo, como é que vai funcionar. O professor ele quer trazer um conhecimento, quer trazer alguma coisa, vamos dar um exemplo. Imagina um professor de ciência agora quer trabalhar com a ideia de pandemia, enfim. E aí ele traz uma provocação ou uma pergunta para os alunos. E aqui eu vou abrir um parênteses já, Marco. Gente, professores, o mundo funciona através de perguntas e não de respostas ou afirmações. Quando a gente já começa uma atividade já afirmando algo ou já dando a resposta, meio que a gente mata um pouco a vontade pedagógica do aluno. Então, sempre tente nas suas atividades, sejam elas quaisquer, começar perguntando. Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente já coloca o protagonismo do processo no aluno no começo. Ele já pergunta, eu tenho que responder isso aqui? Então, já coloca a cabeça dele para pensar, nossa, como é que eu vou responder isso aqui? Então, essa metodologia você traz uma pergunta, uma provocação sobre o assunto, e a partir daí, você pede para que os seus alunos, eles façam uma reflexão sobre esse tema, sobre essa pergunta. Bota uns 2 minutozinhos. A metodologia diz 1 minuto, mas eu acho 1 minuto pouco. Coloca 2 minutos para os alunos fazerem isso. Se você perceber que seus alunos são iguais aos meus, que têm dificuldade de só pensar, né? Eles precisam de uma tarefa, você pede para que eles explicitem essa ideia deles numa frase só. Ok? Você percebe que eles estão muito dispersos. E aí, o que acontece? Acabou essa rodada, passou o tempo, você agora vai reunir os alunos em duplas. E você vai pedir que agora, em dupla, ele compartilhe com o colega a reflexão que ele teve anterior, através da frase, do que ele escreveu e tal. E agora você vai dar 4 minutos, né? Eu sempre dobro o tempo que eles dão. Eles falam para ser 2 minutos, mas eu acho que é pouco. Então, 4 minutos, mas, professor, adapte de acordo com a sua realidade. E aí agora eles vão compartilhar o conhecimento que eles pensaram antes em duplas, ok? E aí eles vão agora tirar uma nova conclusão. Se tiver que você pedir uma coisa, pede uma frase para concluir o pensamento deles, diferente do anterior, não pode ser exatamente o mesmo, que eles têm que reunir os 2 pensamentos dos 2 alunos ali, que aconteceu, certo? Se você perceber, professor, que estão tendo dificuldade, você intervém. Você vai nas duplas, rodeia a sala, participa, dá sugestões, perceber que eles estão sem ideias, coloca um pouco o seu pensamento, as ideias que você tem para aquele assunto, e o processo vai andando. Depois que acabar essa rodada de duplas, agora você vai reunir os alunos em grupos de 4 pessoas, ou seja, você vai reunir 2 duplas. E agora vai pedir com que as duplas elas compartilhem o conhecimento uma com a outra. As conclusões que elas tiveram na fase de duplas, agora elas vão se reunir em grupos de 4. E vão tirar de novo uma nova síntese, uma nova conclusão desses 4 pensamentos que estão circulando ali. E, por fim, aí vem a fase de todo mundo. Agora o professor ele não só media o processo, mas agora ele vai fazer a curadoria do processo. Ele vai ouvir
escolhe um representante de todos os grupos para expor o conhecimento que foi gerado ali, e o professor ele vai fazer a curadoria. Ele vai agora perceber o que foi falado ali que é relevante para o que ele está querendo levar ao grupo, o conhecimento, o que ele está querendo estruturar, o que está querendo construir, e o que não é relevante. Então, ele vai tirando isso, tira aquilo, deixa isso, e ele tira uma conclusão de todo mundo. Perceba o processo. O processo foi apenas compartilhar informação. O professor, em nenhum momento, ele chegou e falou, gente, é isso. Ele percebe que o conhecimento já está, ainda que em partezinhas, em cada aluno. E ele reúne esses pequenos conhecimentos, nesse formato que a gente fez, e depois tira um conhecimento muito maior, que é a vida, ô Mário. Você percebe aqui, essa live aqui, ela, com certeza, ela é muito mais rica quando você traz 4 professores. Se fosse só um professor, ainda que ele seja muito bom, ainda é uma informação. Quando você traz mais pessoas, você pega a informação. Exatamente. E aí o professor tira essa conclusão. E aí, professor, você vai ter que ter agora o time para perceber a sua turma, qual o conhecimento, qual é o assunto que você pode levar, que dá para tirar essas reflexões. Se você perceber que seus alunos são novos, eles vão ter dificuldade, então dá uma aula expositiva num dia, e aí no outro dia você aplica essa metodologia para reafirmar os conhecimentos que você colocou. Enfim, você pode adaptar isso aí da melhor forma para a sua realidade, para a forma como você vê. Então, assim, para os professores que interessaram, depois é só dar uma pesquisadinha no Google. Estruturas libertadores. Você vai ver vários artigos falando sobre isso, às vezes até melhor do que eu explicitei aqui. Então, essa foi a metodologia. Perfeito. E aí, eu queria chegar num ponto que é o central de toda essa nossa discussão em relação às metodologias ativas. A questão da ferramenta tecnológica, ela é algo a mais que pode vir enriquecer. Só que não adianta eu utilizar as ferramentas melhores, as mais potentes, as mais existentes do planeta, se eu não tiver essa forma de pensar prática pedagógica, não é verdade? Então, se eu for reproduzir aquilo que eu faço tradicionalmente, e aí quando eu falo tradicionalmente, eu não estou de forma alguma dando um adjetivo pejorativo, eu estou falando tradicionalmente porque é de tradição. A nossa tradição é chegar na sala, colocar o ponto no quadro e ponto, né? Algo assim que me mata. Por exemplo, na minha área, que é língua portuguesa, né? Então, o professor, às vezes, trabalha muito com uma perspectiva gramatical. E aí começa a aula lá. Substantivo é a palavra definindo coisas, sabe? Eu acho que isso acaba tolhindo e limitando a capacidade criativa dos alunos. Então, a gente pode, através de uma metodologia dessa ativa, sem utilizar nenhum tipo de recurso tecnológico, celular, mas mexer com as estruturas cognitivas do aluno para que ele seja o centro. Então, eu acho que a gente pode definir, não sei se você vai concordar comigo, metodologias ativas dessa forma, né? Cada vez o professor menos e cada vez o aluno mais. Em que sentido? Cada vez o professor menos com a bola na mão e mais guiando como um guia, e o aluno tendo voz, tendo vez, pensando, refletindo. E aí, Esdras, a gente reclama muito, né? Ai, meu aluno não consegue raciocinar, meu aluno não tem capacidade crítica. Mas será que nós, enquanto escola, as nossas aulas, em que medida contribuem para o desenvolvimento dessa criticidade e dessa forma de pensar? Concorda comigo? Concordo, perfeitamente. E o que você falou, essa metodologia que eu falei agora, como a gente disse, tem várias, mas essa não precisa de nenhum recurso tecnológico, né? Essa aí é simplesmente você estruturar o conhecimento. O exemplo que eu dei do professor de biologia, ele poderia vir e dar aula e expor aquele conhecimento. Só que em vez de fazer isso, ele pega os conhecimentos que já tem ali e faz a mesma coisa, é muito mais rico e os alunos são muito mais participativos. Isso gera um processo fantástico. Isso aí. Esdras, tem um comentário do professor Fábio aí. Sempre digo que um dos problemas da educação é o protagonismo do professor em detrimento do protagonismo do aluno. Então, é muito isso que você está conversando, né?
Exatamente. A metodologia ativa é isso, gente. É a gente perder esse protagonismo. A gente tem que sair desse papel. Não total, mas a gente tem que ir perdendo aos poucos esse papel. E outra coisa que é bom falar é que eu sou professor de matemática. Talvez tenha muito professor de matemática falando, pô, como é que eu vou fazer isso? Porque um texto, eu vou levar um tema. Gente, olha só. Nós, professores de matemática, usamos os números para poder explicitar o raciocínio lógico. Mas a nossa disciplina trabalha com o raciocínio lógico. A ideia é de você encadear pensamentos logicamente. Os números são meios e não fins por mais que a gente saiba que a gente tem que ensinar muita coisa com relação a eles. Então você pode, professor de matemática, trazer um texto sobre matemática, trazer um texto sobre alguma discussão lógica sobre algum assunto. Então não fica exclusivo só a ideia de trazer uma reflexão, geralmente de história, geografia e português traz. Isso fica aberto para todas as disciplinas. Mário, eu não sei como é que está o teu ritmo, mas eu queria entrar na pergunta, até porque a minha coordenadora, beijo, Aline, já me deu a pauta da próxima fala minha, que eu separei e ela adivinhou, que eu não conversei com ela antes que eu ia falar. Ótimo. Posso iniciar aqui? Pode já ler a pergunta. Sim. O Wesley então, agora pessoal, vai ler uma pergunta que ficou na live passada e a gente não teve tempo de responder. Pode ler, Wesley, por favor. Então, é o seguinte, na última live, a Adriana Correia Gonçalves, ela perguntou o seguinte, deu uma dica, na verdade, que tal abordar sobre a importância da afetividade na relação professor-aluno? E aí eu vou dar um exemplo, assim, a legislação hoje já nos dá base para a gente trabalhar essas atividades socioemocionais, né? Desenvolver essas habilidades socioemocionais que a gente já tem falado há algum tempo. E a minha coordenadora botou aqui, fala da teia de aranha, Edson. Para quem não sabe, ano passado eu fiz uma atividade com meus alunos, que eu chamei de teia de aranha, que consiste basicamente no seguinte, comprei um barbante e reuni os alunos no pátio da escola e peguei a ponta do barbante e peguei o rolo do barbante e joguei para um aluno, né? E aí o aluno pegou e eu fiquei segurando a ponta do barbante. E quando eu joguei para esse aluno, eu tinha que falar algo positivo sobre esse aluno. Eu escolho esse aluno porque eu acho que ele é estudioso. Ponto. E aí o outro aluno, escolhia o outro aluno, segurava também a ponta do barbante, a parte que ele estava, jogava para o outro e tinha que falar algo positivo sobre os alunos. Isso já foi uma maravilha, porque já teve que desenvolver nos alunos essa habilidade de encontrar no outro algo bom. Às vezes até daquele aluno que ele não se dá bem. Então ele tem que colocar para fora, ele tem que falar algo positivo. Isso foi acontecendo com todo mundo. Conforme todo mundo foi jogando, a gente criou uma teia de barbante, porque todo mundo foi segurando uma pontinha e foi cruzando a roda, então ficou uma teia de barbante. Aí já dá uma analogia incrível, para mostrar para eles a questão do como o nosso conhecimento pode ser compartilhado, você pode tirar várias analogias disso. Mas não parou por aí, o que eu fiz? Eu peguei depois uma caneta, fui no meio dessa teia e amarrei uma caneta no meio da teia e coloquei uma garrafa no chão. E aí eles cada um segurando uma ponta, eu dei o desafio para eles que eles têm que colocar a caneta dentro da garrafa. Ou seja, tinha que ser um trabalho em conjunto, porque estava todo mundo segurando uma ponta do barbante. Se um puxasse para um lado e outro para o outro, eles não iam chegar a lugar nenhum. Então já mostrei para eles ali a importância do trabalho em equipe. E fui além. Pedi para um aluno, antes dessa atividade, falei com ele o seguinte, um aluno parceiro, falei, o teu papel é não deixar que a ponta da caneta entre na garrafa. Então, toda vez que a ponta ia chegar na garrafa, ele puxava o barbante e não conseguia. Aí depois chegou um momento que eu falei, não, pode parar. E aí conseguiram. E aí trouxe de novo uma analogia, mostrando para eles o como que, às vezes, um atrapalhando, atrapalha todo o processo da turma e tal. Isso é uma atividade que desenvolve habilidades socioemocionais entre eles. Então, assim, a gente está num momento, e esse ano é um ano extremamente importante para a gente colocar isso em prática, quando a gente voltar para nossas salas, porque, como a Soraya já disse, a gente vai voltar num momento difícil. Tem alunos que vão voltar com perdas familiares para a escola. Com certeza. Tem alunos que não tiveram acesso à internet, ou muito mal, então não estudaram nada, estão totalmente longe. Então, uma série de dificuldades vão acontecer. Então, é importante que a gente pesquise dinâmicas, atividades, que não sejam só com o fim pedagógico do conteúdo da sua disciplina, mas que trabalhe também as relações socioemocionais, a nossa relação professor-aluno, a relação entre eles, colegas. As empresas, Mário, já entenderam isso. Você vai hoje RH de uma empresa de médio ou grande porte, eles trabalham com dinâmicas assim, porque já perceberam que um grupo que tiver
emocionalmente estável, tiver uma relação de grupo boa, saudável entre eles, eles produzem melhor. Então, as empresas já investem nisso. Nós, da educação, temos que atentar para essas questões também. Com certeza. E aí a professora Juliana colocou aí nos comentários que só precisa de um rolo de barbante, né? Então a gente não está falando aqui de 4G, de celular, de tablet, né? Então nós estamos falando assim de novas perspectivas, no caso agora socioemocionais, na educação. Excelente, professor Esdras. Quero agradecer demais pela sua participação, ok? E aí, depois eu leio aí alguns comentários também que o pessoal foi fazendo. E eu vou chamar agora a nossa próxima colega, né, a professora Luciana, para conversar Valeu, com a gente. pessoal. Um Obrigado. abraço, Esdras. Tchau, tchau. Então, gente, eu vou chamar agora a professora Luciana, da Escola de Formação Paulo Freire. Ela é gerente de formação continuada do professor Regente e vai também continuar um pouquinho com a gente o papo da semana passada. Boa tarde, Luciana. Olá, Mari, tudo bem? Tudo bom? Então, na live passada, né, a gente começou falando das metodologias ativas, essa importância de colocar o aluno como protagonista, né, do vivenciar, né, o aprendizado. E a gente falou algumas coisas voltadas para a gamificação especificamente, né? A gente falou um pouco das regras, do feedback construtivo e positivo, que até na fala anterior o Esdras falou um pouquinho também sobre isso. E também romper com essa ideia de que a gamificação, a metodologia ativa precisa dessa tecnologia de ponta que a gente já meio que mostrou que é mais um modo de pensar, uma intenção do que realmente a tecnologia que está por trás. Ela pode ser um plus, mas não não consigo fazer metodologia ativa se eu não tiver tecnologia, né? E aí eu trouxe mais 3 elementos, né, da gamificação para a gente pensar, que são características que tem no games, que atrai tanto as crianças, os jovens, os adolescentes, né, que a gente também pode trazer para esse contexto educacional, né? A primeira é a questão da meta, porque sempre num jogo a gente tem aquela meta, eu tenho que passar daquele desafio, eu tenho que passar de tantas fases para alcançar alguma coisa. E às vezes os alunos estão na sala de aula e não sabem, não tem muito explícito qual é a meta dele. Então, eu acho que estabelecer a meta da semana, do bimestre, do mês, eu acho que ajuda ele visualizar como que ele está organizando esse aprendizado e aonde ele tem que atingir. E até para o professor ter esse feedback também, de como ele vai ajudar, né, mediar esse aluno nessa construção. E, por exemplo, no game, a gente vai seguindo as metas para ganhar um bônus, para ganhar um plus no nosso avatar. Então, a gente pode também trazer um pouco desses elementos para a sala de aula. De repente, um grupo tem um avatar que não precisa ser tecnológico, pode ser um desenho, pode ser um papel, e vai ganhando o bônus. Ou até aquele inimigo número 1 que a gente tem na sala de aula, que é o celular. Que assim, é uma guerra que, se a gente comprar, a gente acaba perdendo, porque o celular já faz parte da nossa vida também, né? Quantas vezes a gente está assistindo uma palestra e toda hora pega o celular para olhar alguma coisa, né? Então, tipo, a partir de combinados, ver a gente alcançou tal meta, então tem um tal horário que a gente pode usar o celular e mostrar que o celular é além do WhatsApp, Facebook, Instagram, que pode ser um elemento de pesquisa, que ele pode pesquisar e encontrar informações que ajudem na vida, na aprendizagem de maneira geral, né? Então, esse seria um elemento da gamificação dos games que a gente pode trazer para o contexto, que é as metas claras. Outro é a questão do erro, porque principalmente no contexto escolar, o erro é visto como negativo, como um caminho sem volta muitas vezes. E no game não é assim. Muitas vezes a gente aprende com o erro. Tipo, se eu cair naquele abismo, se eu errei a porta, ou se eu fiz alguma coisa naquela fase, quando eu for tentar, eu já sei que não é por ali. Então, eu aprendo. Então, é trazer um pouco dessa mentalidade para a sala de aula. O erro como uma coisa construtiva. E aí vem muito do feedback positivo. Não chegar e falar assim, tá tudo errado. E assim, olha, você está equivocado aqui, mas vamos tentar assim, sabe? O que você acha? E aí vem muito o papel do mediador, do professor e do aluno conseguir entender e ele fazer parte disso, não ser uma coisa determinada, né? Então, trazer muito essa construção do erro como algo construtivo, como uma parte do processo, e não assim um caminho sem volta, né? E isso é muito trabalhado nos jogos, no games, de maneira geral.
E por fim, o outro elemento, porque o tempo é pequenininho. Muito curto. Exato. E, na verdade, sim, a gente não está querendo trazer verdades pré-estabelecidas. É sim uma sementinha para as pessoas adaptarem, né? Para os professores adaptarem as realidades e pesquisarem e participarem de outras lives e vir aqui também trazer a experiência. Acho que é muito essa ideia, né? A gente botar aquela sementinha e a gente ir continuar essa troca. E a última coisa que eu separei, assim, o elemento que eu acho que é muito legal, que dá para adaptar muito a sala de aula, é a questão da narrativa. Porque os jogos, eles vão te prendendo com a história, com a narrativa que aquela aventura tem, que aquela história medieval vai te puxando, os personagens, o mistério, enfim. Então, por que não trazer esse esquema de narrativa para a sala de aula? Porque além de trabalhar questões textuais, por exemplo, a gente que é de língua portuguesa, né, pode aproveitar isso para trabalhar o conteúdo propriamente dito, dá para envolver, para engajar, para trazer o aluno, para ele se envolver. Porque quem não gosta de uma boa história? A gente valoriza muito isso lá na educação infantil e parece que conforme eles vão crescendo, a gente vai endurecendo e perdendo um pouco disso, né? Então, trazer a narrativa, ao invés de dar um questionário, faça isso, responda isso. Por que não descobrir um enigma, descobrir uma pista? E aí esse enigma pode ser classificar uma oração, resolver uma equação, fazer um cálculo, pode ser alguma coisa mais voltada para o conteúdo, né, propriamente dito, mas de uma maneira muito mais contextualizada e envolvente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte que atrai muito as crianças, adolescentes, adultos, nós mesmos, né? Nos games e que a gente pode trazer para a sala de aula. E aí também isso remete um pouco até a fala anterior do nosso colega, ele fala um pouco da pesquisa, da troca, do compartilhar, e isso também traz outra metodologia que a gente pode falar, que é a sala de aula invertida. Então, voltar a trabalhar de novo com o celular, trazer esse celular de uma maneira positiva e não como um inimigo, e trazer uma questão, uma curiosidade para que eles pesquisem, ou talvez jogar um assunto e pedir para que eles tragam vídeos. E aí essas contribuições vão ser muito ricas para a gente, porque a gente vai acabar conhecendo canais de YouTube que eles estão muito mais por dentro do que a gente, né? E que podem colaborar com futuras práticas nossas, ou então eles podem trazer vídeos não tão bons e a gente pode também partir de um questionamento de como pesquisar, como nessa moda de fake news, e até entrar um pouco nisso, dos cuidados da filtragem de informação, de mídias, enfim. E aí traz a narrativa, a sala de aula invertida ajuda nisso, né? No fomentar a pesquisa, no fomentar o aluno trazer alguma coisa. Quem não se sente valorizado quando traz alguma coisa e aquilo é trabalhado? Pode não ser a turma toda, mas acaba que isso vai contagiando. E aí, quando você vê, a turma toda está fazendo. E isso também é uma coisa também importante de falar, que assim como a gente fala o erro na aprendizagem dos alunos, a gente também tem que encarar o erro desse jeito. Que a gente não vai aplicar uma metodologia ativa e vai acontecer tudo lindamente, como diz até uma amiga de trabalho, a Denise, lindamente no primeiro dia. Não, a gente vai encontrar desafios, a gente vai ter que fazer algumas adaptações por faixa etária, por número de alunos, por realidade, e a gente vai crescendo com os erros, adaptando. Então, eu acho que, assim, não é a fórmula mágica, não vai ser igual para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar também de construção nos nossos erros. E partindo também de duas perguntas, assim, para finalizar, que eu não sei como é que tá meu tempo, eu não sei se eu tô falando rápido, enfim. Eu separei, assim, duas questões que foram, que duas pessoas trouxeram na live anterior, que foi a Giovana e a Sueli, que elas trouxeram questões de, tem plataforma que a gente possa usar, mais contribuições, material de estudo. E aí, hoje, de uma maneira muito arcaica aqui, eu trouxe uma coisa para a gente experimentar. Eu até comentei na live passada que tinham várias ferramentas, várias plataformas, mas que isso não era o foco da discussão, porque a gente estava falando mais do jeito de pensar da metodologia ativa, que era a discussão. Mas hoje a gente até trouxe. Eu trouxe o Kahoot, que eu já comentei na live passada, né? O Kahoot é uma plataforma que trabalha a questão de fazer um questionário de uma maneira diferente, interativa. Ele precisa de internet, mas a gente consegue adaptar num PowerPoint, dá para fazer a versão offline também. E o legal do Kahoot é que ele depois te dá um feedback, ele te dá um relatório com as questões mais acertadas, os detratores. Então, ele te dá um feedback de análise muito legal.
daquele conteúdo. E a gente pode usar como quebra-gelo, a gente pode usar como revisão, enfim. Aí eu trouxe um Kahoot, assim, para a gente experimentar. A gente, como usuário, a gente aproveitou um Kahoot que a gente já usou num curso lá na Escola de Formação Paulo Freire, para vocês experimentarem, conhecerem o que é o Kahoot. E eu até falei com o Mário e com a Soraya que depois a gente pode disponibilizar alguns tutoriais rapidinho, né, para a galera que deixar o e-mail aí cadastrado. E também a Escola de Formação Paulo Freire, para quem é da rede, a gente montou, né, a Gerência de Formação Continuada, a gente montou alguns cursos de ferramentas pedagógicas que vão ao ar ainda esse semestre. Então, quem é da rede também vai ter essa oportunidade, só ficar de olho no site da Paulo Freire, que assim que as inscrições abrirem, a gente vai sinalizar lá. E aí eu queria convidar, para finalizar e para a gente brincar um pouco, afinal de contas, hoje é feriado, apesar da gente estar, né, em casa, a gente está trabalhando, eu queria convidar de vocês entrarem no Kahoot aqui, ó. Kahoot, Kahoot.it. E aí vocês entrando lá, vocês têm que colocar um PIN, que é esse aqui. Não sei se está dando para ver. 09451579. Depois a gente pode deixar na bio também, Isso. E aí vocês colocam esse PIN e aí já vai estar lá o questionário, né? Lá o Kahoot, para vocês experimentarem e verem o que é o Kahoot. E depois a gente convida vocês a assistirem o tutorial que a gente vai disponibilizar e os cursos que a gente vai disponibilizar pela Paulo Freire para a gente aprender a fazer o Kahoot, né? Para ser usuário e construtor e a gente ver se é produtivo com os nossos alunos. É isso. Perfeito, Luciana. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Tá bom? Tá bom. Beijo. Vou chamar a Soraya pra gente encerrar. Um beijo. Tá ótimo. Beijo. Vamos lá, Soraya. Cadê você? Cadê Soraya? Estão vendo a Soraya por aí, gente? Soraya, aqui. Oi, Mário. Temos 5 minutos. Rapidinho, Rapidinho. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Então, pensando em tudo isso que foi falado, que foi excelente, altas ideias, a gente sempre sai oxigenado da live, né? Isso. E a gente sabe o que acontece depois, porque a gente fica com altas ideias. Mas pensando em tudo isso, né? Quais seriam essas chaves para experiências mais vivas e mais significativas de aprendizagem? Eu anotei aqui 4 pontos bem leves, só para a gente findar. Humanizar o máximo possível, porque sem conhecer o público, a gente também acaba não pegando até o gancho do que a Luciana falou. Pode ser que uma metodologia funcione para um grupo, para outro não. No Design Thinking, a gente usa muito o mapa da empatia, porque sem conhecer a persona, sem a gente entender ali o que o público precisa, até porque a gente não está falando de executadores, a gente está falando ali de grupamentos, de troca, de participação, de interação, né? Um segundo ponto, até para a gente começar esse start com metodologia ativa na prática pedagógica, é abertura e flexibilidade para esse fluxo diversificado. Aí a gente fala um pouquinho até de multiletramentos. Porque quais são essas frentes onde a gente pode receber? Também pegando o gancho aí do que a Luciana falou. O Educamídia faz muito desse trabalho de combate a fake news, né? Então, como que a gente pode aproveitar todo esse fluxo de orientação, de informação, de pesquisa? Como que é validar uma pesquisa, de repente, na internet ou em fontes diversificadas, né? Um terceiro aspecto, dar ênfase ao papel protagonista sempre do aluno. Essa é a premissa das metodologias ativas. Mas não só isso, né? O seu envolvimento direto. A gente falou muito aqui, a Lilian colocou uma contribuição, que ela falou assim, eu já usava metodologias ativas e eu nem me dava conta. Então, como a gente às vezes já tem uma prática muito consolidada e a gente não percebe qual é o valor daquilo que já está sendo feito, né? Então, o aluno sendo participativo em todas as áreas, e aí eu pego o que o Esdras colocou, né? O jogo das boas perguntas, porque não é trazer verdades, é colocar o aluno nessa centralidade. E o último ponto, que é muito da minha defesa, que é construir conhecimento, mas reconstruir essa experiência. Porque quando a gente fala de metodologia ativa, parece que é muito só o fazer, mas também envolve reflexão. E é a partir dessa reflexão que a gente também entende aí o processo de internalização de conhecimento. Como que ele aprendeu, como que ele reteve tudo isso, né? E essa parte da reflexão, acho que é a mais importante de todas na concepção do docente, porque vai levar em consideração a formação. Então, a gente precisa, né, se colocar nesse lugar de estar em formação
para essas novas metodologias que materializam uma nova perspectiva da relação ensino-aprendizagem, professor e aluno. Uhum. Então, eu acho que o grande ganho é esse. Soraya, Exatamente. a Linda Lua pediu o mapa. Será que você poderia, de repente, colocar um link para ele no e-book? Tem o link. Esse aqui é um que a gente usa, tem informações. Nós pegamos a ideia lá da Andréa Filatro, da Carolina. Elas têm livros sobre design thinking, então quem quiser usar. Esse aqui é um material para xerocar, mas a gente pode construir tranquilamente papel pardo, canetinha. Mas posso liberar sim, sem problemas. Ok. Soraya, a gente vai precisar encerrar a live, né? Preencha um link. Eu vi muita gente colocando e-mail aqui. Preencha um link na bio que logo após a live a gente vai fazer o sorteio. Isso. E eu quero agradecer. Nós batemos o recorde de visualizações e Uau! de pessoas participando numa terça-feira de feriado. De feriado. Então, isso demonstra que tem muita gente aí antenada querendo discutir educação. E, ó, nós temos um encontro marcado na próxima segunda. Nessa semana, excepcionalmente, fizemos na terça, mas na próxima segunda teremos uma nova live com convidadas brilhantes e com certeza vocês vão Novas discussões. Isso, muitas novidades, tá bom? Muito Isso. obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Agradecer a Soraya, né, por essa parceria, o professor Esdras, a professora Luciana e a todos vocês, tá? Um grande abraço e um ótimo restinho de feriado para todos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.